o paciente chegou com uma fobia de avião. Ok, então qual é o meu objetivo? O meu objetivo é reduzir a fobia, claro. Ele tem medo de avião, eu vou tentar reduzir. Para você que já trabalha ou que já pensa sobre isso há mais tempo, sabe que não é o bastante. Não é o bastante para uma psicoterapia significativa, para uma psicoterapia humana. Pelo contrário, o primeiro passo que nós temos é de tentar verificar ou acessar a integralidade desse sujeito. E acessar a integralidade de um sujeito é conhecê-lo nas suas dimensões afetivas, cognitivas, atencionais, de motivação, de ação, de self. Cada uma dessas dimensões psicológicas tem um mundo dentro da psicologia. Mas o que nós vamos tentar focar nesse curso é que para cada uma dessas dimensões psicológicas, nós temos um tipo de processo. Quando eu falo processo, é processo de mudança clínica que é mais saudável, ou um processo de mudança clínica que é não saudável. E aí eu vou voluntariamente, deliberadamente, não entrar demais na questão do que é saúde e não saúde aqui. O que eu quero dizer para você, em parte, é, quando eu falo de processos saudáveis, eu quero falar de processos de mudança clínica que levam o sujeito a viver uma vida segundo a qual ele pode se orgulhar, ou segundo a qual ele pode considerar significativa. E quando eu falo de processos não saudáveis, o que eu estou falando é daqueles processos que afastam o sujeito da vida que ele gostaria de viver. Então, para cada uma dessas dimensões psicológicas, nós vamos lidar com alguns processos. Alguns que envolvem questões saudáveis ou de saúde, alguns que envolvem questões que não são tão saudáveis. Nessa aula de hoje, nós vamos lidar com o pilar da esquerda, que é a abertura. Nesse pilar da esquerda, que é a abertura, qual é o nosso objetivo? O que é que a gente investiga nos nossos clientes? São duas dimensões psicológicas, que é afeto e cognição. Nessa dimensão psicológica, que é o afeto, como o sujeito se relaciona com a sua própria experiência afetiva, nós vamos falar de um processo de mudança clínica, de flexibilidade psicológica, que chama-se aceitação. O processo de inflexibilidade psicológica, ou seja, a sua contrapartida, que é um processo não saudável, será evitação experiencial. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Segundo elemento desse pilar, que é a abertura, é a cognição, ou a maneira como o sujeito se relaciona com seus próprios pensamentos, com as suas próprias crenças, o impacto que isso tem na sua vida. E para o processo de flexibilidade psicológica envolvendo essa dimensão psicológica, nós vamos falar sobre desfusão cognitiva. A sua contrapartida em inflexibilidade psicológica seria a fusão cognitiva. Primeiro, por que as pessoas nos procuram? Tentei sintetizar isso aqui. As pessoas nos procuram porque elas querem mudar o que elas sentem, elas querem mudar o que elas pensam e elas querem uma saída para viver de uma forma diferente. Normalmente é por isso que elas nos procuram. Elas nos procuram porque elas querem mudar o que elas estão sentindo, elas querem sentir menos ansiedade, elas querem sentir mais felicidade, elas querem sentir menos culpa e elas querem sentir uma maior realização pessoal. Elas nos procuram porque elas querem mudar os pensamentos delas, elas querem que aquelas memórias vão embora, elas querem que aqueles pensamentos que estão vindo o dia todo, que machucam tanto, vão embora de alguma forma, elas querem pensar mais positivo sobre a vida, elas querem ter uma atitude mais positiva sobre a vida. E elas nos procuram porque elas querem viver de uma outra forma também, elas não estão tão satisfeitas com a forma que elas vivem. São esses três elementos aí. E você pode olhar para isso e dizer, ok, isso é relativamente óbvio para mim, assim, as pessoas procuram psicólogo por causa disso. Mas pensando um pouco sobre isso, eu estive no começo desse ano de 2021 com os meus pais. E os meus pais, eles têm 78 anos de idade, eles têm meses de diferença entre eles. E é interessante quando eu começo a falar para eles sobre essas demandas que as pessoas apresentam hoje, não é que eles criticam a maneira como essas demandas chegam para mim, eles estranham. Eles não conseguem entender direito qual a ênfase que é dada em sentir e mudar o que penso. Porque há um certo conflito de gerações. Para a gente, parece uma demanda extremamente natural essa. Para os meus pais de 78 anos, não. Eu imagino que para os meus filhos, eu tenho uma filha de 9 anos e um filho de 12 anos. Para eles, já é extremamente natural. A minha geração é uma geração de ligação aí entre essas duas. Então, pensando na geração dos meus pais, 60, 70, 80 anos, é provável que você possa reconhecer, não necessariamente para todas as pessoas, mas é provável que você possa reconhecer que boa parte deles tem uma baixa consciência de eventos privados, ou seja, ninguém ficava ao longo da infância deles perguntando o que você está sentindo. Descreve para mim melhor esse sentimento. Olha como é que os seus pensamentos estão organizados. Não, mas pelo contrário, orientavam eles para uma ação. E quando eu falo orientavam para uma ação, normalmente é uma ação
engajada de forma transcendente. Deixa eu tentar explicar isso. O que eu quero dizer é que eles normalmente não estavam voltados apenas para si, mas para algo que transcendia sua própria subjetividade. Por exemplo, a honra da família. Por exemplo, a organização familiar. O meu pai, por exemplo, relata que quando chegava a hora de escolher os cursos universitários, era assim, quantos somos? A família precisa que alguns vão para a universidade e que alguns não vão para a universidade, mas mantenham aqueles que lá estão. E aí hoje, para os meus filhos, provavelmente daqui a alguns anos, quando eles estiverem na adolescência, vai ser assim, mas como é isso? Isso é um atentado contra a individualidade. Mas na geração dos meus pais, não, porque os valores, eles transcendiam o indivíduo e eles ocupavam a comunidade. E não era só sobre a família, mas em relação ao trabalho também. Você pode reconhecer o fato de que essa geração era a geração que começava em uma empresa e morria nessa empresa. E quando eu digo morria nessa empresa, quer dizer que eles morriam até pela empresa. Ou seja, eles tentavam colocar aquilo ali como um conjunto de significados que transcendia sua própria individualidade. Então, qual a nossa ênfase hoje de eu quero, como critério de vida, me sentir bem? Isso é difícil para eles entenderem, no mínimo. A nossa geração, a geração dos meus filhos, ela tem uma maior consciência de eventos privados em geral. Ou seja, nós fazemos mais perguntas sobre isso. Como é que você está se sentindo? Você se sente bem ou não se sente bem? Aliás, a mídia ensina isso pra gente. Você se sente bem, você tem paz, você tem tranquilidade. A psicologia ocupa agora programas de entrevista, a psicologia ocupa todos os espaços das redes sociais, as pessoas acabam falando mais sobre o que elas sentem e o que elas pensam. Ao mesmo tempo, você pode reconhecer verbalizações como mas é uma geração pouco engajada, é uma geração que não dá valor às coisas, é uma geração que não sabe o que quer, é um sujeito que só olha para dentro, que não olha mais para fora. A questão não é de que os fenômenos, que os fatos clínicos tenham mudado tanto. Os fatos até continuam muito parecidos, mas os fenômenos clínicos mudaram, ou seja, a maneira como essa experiência clínica acontece mudou. Sabe quando foi que me chamou a atenção isso? Foi num livro de um psicanalista chamado Charles Melman. O nome do livro, se não me engano, é O Homem Sem Gravidade. E ele relata o seguinte, ele já é um analista que tem acho que mais de 40 anos de prática clínica. Ele diz, todo analista, e ele é da psicanálise, então ele está falando analista, todo analista já ouviu expressões como quando eu era jovem, eu tinha uma vida sexual extremamente rica, eu transava com muitas pessoas em vários lugares diferentes, com muitas experiências diferentes, e hoje eu sou casado, eu transo com uma pessoa só, e às vezes eu sinto tédio em relação a isso. O que o Melman diz é, todo analista já ouviu esse tipo de relato. A diferença é que anos atrás, esse tipo de relato não era trazido como um problema, mas como um dado. Então, é isso. Então, quando eu era jovem, eu tinha essa pluralidade sexual aí, agora eu estou em um outro momento de vida. Mas hoje, isso chega para a clínica como uma demanda. Psicólogo, resolva. Resolva o fato de que eu não quero sentir as limitações que eu sinto. Quer ver uma outra expressão? É de que há tempos atrás, o corpo introduzia limites que eram parte da vida. Hoje, o corpo é um problema para o psicólogo e o psiquiatra resolverem. O meu corpo não responde como ele tem que responder. O meu corpo não responde como ele deveria responder. Então, há uma tentativa direta de que as nossas sensações, as sensações que o nosso corpo produz e os nossos sentimentos sejam alterados, sejam modificados dentro desse espectro da nossa relação com a nossa experiência afetiva, que é aquela primeira dimensão psicológica que nós vamos falar desses dois processos de mudança clínica. Um processo de flexibilidade psicológica e um processo de inflexibilidade psicológica.